Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar que eu creio que é do coração de Deus para o nosso coração. Lucas capítulo 19. Eu quero que você me acompanhe aí. Se você tiver Bíblia, por favor, faça uso dela. Se porventura você não tiver, você tem liberdade de nos acompanhar aqui no nosso telão. Tá ok? Lucas 19, eu quero ler os primeiros 5 versículos. Eu poderia ler todo, ler os 10 versículos, mas eu quero ler só esses primeiros 5. E eu vou usar como base para essa palavra, esta história aqui, tá bom? Mas eu vou ler só os primeiros 5 versículos aí, você vai depois me acompanhar também nos outros. Vamos lá. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém? O tema da nossa palavra de hoje é: o nome dele é Zaqueu. Muito bem. Eu quero que você me dê alguns minutos da sua atenção para aquilo que eu vou compartilhar. Se você puder não fazer uso do seu celular agora, eu vou agradecer, porque olho de pastor vai longe demais, gente. Você pode não perceber, mas pastor vê. E eu já vi. Amém? Vamos lá. Apesar dessa ser uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a história de Zaqueu, eu quero fazer uso dela aqui. Eu quero meditar um pouco com você sobre essa história, porque eu acredito que sempre existe algo novo da parte de Deus para abençoar nossas vidas. Quem acredita assim? Amém? Sempre existe algo novo de Deus que vem para abençoar as nossas vidas, ok? Eu quero ler individualmente 3 versículos aqui. Primeiro versículo que eu quero ler com você me acompanhando é o versículo de número 5. Olha o que está escrito no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ok, queridos, preste atenção aqui. Jesus, ele toma uma decisão aqui surpreendente. É uma decisão que surpreende toda a multidão que está o acompanhando, porque eu acredito que você percebeu na leitura que tinha uma multidão acompanhando. Isso era muito comum, sempre uma multidão acompanhar Jesus por onde ele ia, e aqui não foi diferente. Tinha uma grande multidão, e Jesus, ele está indo para Jerusalém, os discípulos estão acompanhando, a multidão está acompanhando, só que Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Aquela decisão dele surpreendeu a multidão, porque ninguém estava esperando que ele fizesse aquilo, que ele parasse, que ele olhasse para aquela árvore e pedisse que aquele homem descesse e o recebesse em sua casa. Ninguém estava esperando por aquilo. Foi uma decisão que surpreendeu todos aqueles que estavam caminhando com ele. Jesus, ele decidiu ficar na casa de um homem cujo nome era Zaqueu, ok? No versículo de número 6, caminhe comigo. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. É isso que diz o versículo de número 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aquele homem, o texto fala claramente qual foi a reação dele depois que Jesus lhe faz a proposta. A Bíblia diz que ele desceu a toda pressa. Hoje de manhã eu estava falando, se fosse um paraense, não ia descer a toda pressa, ia pular a toda pressa. Porque descer para ele é mais lento, né? Então ele pulava já direto, né? Para ir no chão, para chegar mais rápido em casa. Mas o texto diz que ele desceu apressadamente e recebeu Jesus com alegria em sua casa. Versículo de número 7. O texto nos diz: todos os que viram isto murmuravam, dizendo o quê? Me ajude aí. Que ele se hospedara com um homem pecador. A multidão toda que viu
aquela atitude de Jesus, que ouviu as palavras de Jesus, todos disseram: Jesus se hospedou na casa de um homem pecador. Agora, estou começando a chegar num ponto muito importante aqui. Eu quero chamar a vossa atenção para um detalhe aqui. A multidão, é uma pergunta isso aqui, bora ver se você está ligado comigo aí. A multidão disse que Jesus se hospedou na casa de um homem chamado Zaqueu? Sim ou não? A multidão disse que Jesus se hospedou na casa de um homem chamado Zaqueu? Não. A multidão disse que Jesus se hospedou na casa de quem? De um pecador. Jesus decidiu se hospedar na casa de um pecador. Foi essa a declaração. Jesus se hospedou, decidiu se hospedar na casa dele. E se alguém perguntar, Jesus está na casa de quem? Está na casa de um? Porque ele tomou a decisão de ir para a casa daquele pecador. Então, foi esta a reação da multidão e as palavras da multidão. Agora eu quero que você ouça aqui algo importante que eu quero lhe falar. As decisões e escolhas que Zaqueu fez em sua vida levou a sociedade daquela época a esquecer o seu nome, a esquecer a sua identidade, e passou a rotulá-lo de um homem pecador. Vou repetir. As decisões e escolhas que Zaqueu fez em sua vida fez com que a sociedade da época esquecesse o seu nome, esquecesse a sua identidade e passassem a partir de então rotulá-lo de um homem pecador. Era dessa forma que Zaqueu era conhecido. Ele passou a ser rotulado daquela forma. Agora, pense comigo numa coisa aqui. Você sabe o que significa o nome Zaqueu? O nome, olha o significado do nome Zaqueu. Zaqueu significa o justo. Jesus se hospedou na casa de um? Caminhe comigo. Jesus se hospedou na casa de quem? Caminhe comigo aí. Sei que você é inteligente, você está ligado aí. Agora, quero que você reflita numa outra coisa comigo. Com que motivação ou intenção os pais de Zaqueu lhe deram tal nome? Porque olha aqui para mim, nós fazemos escolha de nome de filho, de filha, porque nós achamos bonitinho. O que você acha desse nome? Né? Quando já suspeita, agora, uso muito um termo aqui no Maranhão, né? Nós estamos grávidos. Tá, nós estamos grávidos, já sabemos se é homem ou mulher já. O que vai ser, qual nome vai ser do nosso filho? Vamos embora para a internet. O que você acha disso aqui? Não, isso aqui não é tão bonito não, deixa para lá. E esse aqui? A gente escolhe pelo nome. No passado era escolhido pelo significado. Às vezes você não sabe nem o que significa o nome do seu filho e da sua filha. Não, pastor, escolhi porque é tão bonitinho. Eles escolhiam o nome pelo seu significado. Aí imagine o que estava passando pela mente e pelo coração dos pais de Zaqueu quando disseram, ele será chamado Zaqueu. O que estava na mente e no coração? O nosso filho, ele será um justo nesse mundo. O nosso filho irá praticar justiça aqui nessa terra enquanto ele viver. Imagine o que estava na mente e no coração deles quando eles geraram ele no ventre. Eles foi concebido, descobriram que era um menino, então deram o nome Zaqueu, porque havia um sonho, havia um projeto que eles haviam idealizado neles, a respeito daquele menino. Ele vai ser um justo, ele não vai ser alguém que vai errar, ele não vai ser alguém que vai estar cometendo injustiça, delito, não. Ele irá praticar justiça, ele viverá corretamente aqui nesta terra. Então é isso que eu imagino que passou pela mente e pelo coração deles.
quando eles decidiram dar tal nome para Zaqueu, ou chamá-lo de Zaqueu. Mas você sabe me dizer, você lembra, o próprio texto nos fala, qual era a profissão, qual era o trabalho de Zaqueu? Zaqueu era? Sim, mas ele era mais do que um cobrador de impostos. Zaqueu, a Bíblia fala que ele era maioral dos publicanos e rico. Era o maioral dos publicanos e rico. Ele não era um simples cobrador de impostos para os romanos. Ele era uma espécie de gerente geral de arrecadações. Zaqueu, ele ganhava uma porcentagem sobre o trabalho de todos os demais publicanos do distrito. Os coletores de impostos eram como uma classe detestada, não somente pelos judeus, mas também por outras nações, tanto por causa de seu emprego, como pela sua crueldade, avareza e engano usados para a realização de sua tarefa. Para o seu povo, Zaqueu ele era literalmente um traidor da pátria, era um ladrão, era um corrupto. Por quê? Porque Zaqueu, lembra que eu falei antes? Zaqueu fez escolhas e decisões em sua vida, que levou os seus patrícios a rotularem de pecador, de um homem pecador. Assim que ele passou a ser tratado, assim que ele passou a ser visto por todos. Agora, vamos mais adiante aqui. O que fez Zaqueu descer depressa daquela árvore e receber Jesus com alegria em sua casa? Porque vocês prestaram bem atenção na leitura, o versículo diz que ele, depois que Jesus diz, Zaqueu desce depressa porque hoje me convém ficar em tua casa, o texto nos diz que ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria em sua casa. A pergunta é, o que fez Zaqueu descer depressa e receber Jesus com alegria em sua casa? Eu quero destacar aqui uma coisa aqui que talvez você não refletiu sobre isso, assim como eu não refleti há muito tempo sobre isso, não tinha percebido, entendido isso aqui. Mas eu quero destacar aqui uma coisa aqui para você. O que fez ele descer depressa e receber Jesus com alegria em sua casa? Eu acredito que foi uma coisa. Olha aqui para mim. Eu acredito que foi uma coisa que fez Zaqueu descer depressa e receber Jesus com alegria em sua casa. Pastor, o que foi? Jesus o chamou pelo nome. Percebe a diferença? Quem é aquele homem na árvore? É um pecador. Zaqueu desce depressa. Para Jesus eu tenho um nome. Para Jesus você tem um nome. Independente do que você foi ou fez, você tem um nome para Jesus. Jesus se hospedou na casa de um pecador. Jesus o chama Zaqueu. Meu Deus, aquilo soa diferente para ele. Porque você sabe o que eu imagino? Um filme passando na cabeça de Zaqueu. Quando os meus pais me geraram, por que eles me deram esse nome de Zaqueu? Qual o propósito da minha existência? Por que eu estou vivendo o contrário àquilo que eu fui gerado, criado para ser? Eu imagino um filme, todos, agora pare para você pensar, eu acho que é fração de segundos, ele está ali naquela árvore, todos eu imagino rindo, zombando dele, vendo ele na árvore, mas Jesus olha e diz, Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ficar na tua casa. Eu imagino em fração de segundos passando um filme na cabeça dele. Todos sempre me chamaram de pecador, mas eu encontrei um homem, o Emanuel, o Deus conosco, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus que se fez homem. Ele me chamou pelo nome. Ele me chamou pelo nome. Para mim é isso que fez aqui toda a diferença na hora
daquele momento foi o que fez toda a diferença, porque Jesus o tratou como ele deveria de fato ser tratado. Porque nós temos uma dificuldade. Qual dificuldade nós temos? Nós pegamos o pecador e o pecado, colocamos dentro de um pacote e joga tudo no lixo. Não é assim? Pega o pecador e os seus pecados, coloca tudo dentro de um pacote e joga tudo que nada presta. Por que é pecador? Jesus disse, não, ele tem um nome, é Zaqueu o nome dele. O nome dele é Zaqueu. Eu sei, este é o nome dele. Escute, infelizmente Zaqueu não se tornou um justo, ele não vivia na prática da justiça divina, ele se tornou um pecador. Ele não estava vivendo aquilo que ele havia sido projetado para ser, para viver. Ele estava vivendo aquém do propósito, aquém daquilo que Deus havia planejado para a vida dele. Mas, escute isso aqui que eu acho tão tremendo, isso aqui que eu quero te falar. Zaqueu, libera essa frase para mim aí, por favor. Isso, deixa ela aí. Zaqueu, ele foi concebido e criado para ser uma coisa, mas Jesus o encontrou vivendo uma vida contrária àquilo que ele foi planejado para ser. Eu não sei como Jesus está me encontrando e encontrando você nesta noite. Se Ele está nos encontrando vivendo aquilo que nós fomos projetados para ser, ou se estamos vivendo contrário àquilo que Ele planejou para nós sermos. Eu sei que apesar de Ele chamar aquele homem pelo nome, escute, o fato de Ele chamar Zaqueu de Zaqueu não mudou quem Zaqueu era na hora. Mas ele viu que aquele homem tinha um nome, era um pecador, mas ele tinha um nome. Era uma pessoa que precisava ser alcançado pela graça e misericórdia. Mas o que eu quero ir além, eu quero lhe dizer que na verdade, o que aconteceu com Zaqueu é um registro, é um retrato do que aconteceu com toda a raça humana. Pastor, você está falando do quê? Que Zaqueu não é um caso à parte. Zaqueu é apenas um retrato daquilo que aconteceu com toda a raça humana. Olha o que está escrito em Eclesiastes. Olha o que está escrito aí. E descobri também que, embora Deus tenha criado o homem como Zaqueu, embora que Deus tenha criado o homem justo, cada um preferiu cuidar da vida a seu modo. E todos, sem exceção, acabaram se desviando. Todos. Então é por isso que eu estou lhe dizendo que a história de Zaqueu, o que aconteceu com Zaqueu é um retrato de tudo o que aconteceu com a humanidade, sem exceção. O texto ele é muito claro. E descobri também que, embora Deus tenha criado o homem justo, cada um preferiu cuidar da vida a seu modo, e todos acabaram se desviando. Queridos, isso é tão sério e tão claro, que Deus usou o profeta Isaías para falar, cerca de 600, quase 700 anos antes de Cristo. Olha o que ele profetizou, olha o que Isaías falou. Todos nós como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Todos nós nos desviamos, cada um pegou o seu próprio caminho, decidiu viver a sua própria vida do seu jeito. E a pergunta é: quantos de nós ainda estamos vivendo a semelhança de Zaqueu? Desviados, errantes, na prática do pecado, e vivendo totalmente aquém do propósito de nossa existência. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar nesta noite. Quem gosta de boa notícia aí, gente? Eu tenho uma boa notícia para lhe dar nesta noite. Pastor, qual é a boa notícia? Zaqueu não convidou Jesus para entrar na casa dele. Pastor, isso é uma boa notícia maravilhosa. Vou repetir. Eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Qual é? Zaqueu não convidou Jesus para entrar na sua casa. Por que isso é uma boa notícia? Escute.
Você sabe por que isso é uma boa notícia? É uma boa notícia, isso que eu estou lhe passando aqui, que Zaqueu não, convidou Jesus para entrar em sua casa. Por isso eu não quero nem cantar aquela música, entra na minha casa. Não quero cantar hoje não. Deixar para outro dia, eu não quero cantar, por quê? Você vai entender aqui, escute. Por que é uma boa notícia que eu estou lhe dizendo, que Zaqueu não convidou Jesus para entrar na sua casa? Sabe por que isso é uma boa notícia? Porque ela revela o quanto Jesus se importa com você e deseja entrar em sua casa. Porque escute, se fosse Zaqueu que olhasse lá de cima, Jesus, entra na minha casa, era o justo, eu mereço. Mas ali não é o justo, é o pecador que está ali. Então, se o justo se oferece para receber Jesus, é uma coisa. Mas Jesus, ele mostra o quanto ele se importa com Zaqueu, e o quanto ele querer entrar na casa dele, ao ponto dele dizer: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar na tua casa. Isso muda totalmente o quadro. Isso muda totalmente, mostra o interesse de Jesus, o interesse que Jesus tem por nós, o quanto nós somos importantes para Ele, o quanto Ele quer fazer parte de fato da nossa vida, da nossa casa, o quanto Ele deseja isso. Foi Jesus que se dispôs, Ele tomou a iniciativa, Ele se propôs a isso. Por quê? Porque olha o que está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha aqui para mim, o perdido. Por que ele está perdido? Ele errou o caminho, errou o endereço, esqueceu, não sabe como voltar. Então está perdido, precisa ser encontrado, precisa ser achado. Então não foi Zaqueu que foi atrás de Jesus, gente, é Jesus que está indo atrás de Zaqueu. É Zaqueu que está necessitado, que está precisando. Ele veio buscar, ele veio atrás do que se havia perdido. E quem se perdeu, pastor? Eu e você, todos nós. Todos nós. Lembre-se, escolhemos o nosso próprio caminho, viver a nossa própria vida, e assim nos desviamos. E Isaías é usado para dizer que todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, nos desviamos do Senhor. Agora eu quero compartilhar com você aqui, chegando no final, eu quero compartilhar com você algo importante aqui. Ao entrar na casa daquele homem chamado Zaqueu, Jesus levou consigo pelo menos 3 coisas com ele para dentro daquela casa. Guarde isso aqui. Pastor, Jesus poderia ter levado muito mais? Sim, eu acredito que levou muito mais, mas eu quero destacar 3 coisas baseadas no texto aqui. Quais foram as 3 coisas que Jesus levou para dentro da casa de Zaqueu quando este o recebeu? Primeira coisa que ele levou: perdão. Afinal de contas, ele estava indo para a casa de um pecador. O Salomão, ele fala em Provérbios, que ele diz que tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, vivendo debaixo de condenação do inimigo. Jesus está ali para perdoar o pecador. É pecador, Zaqueu, você não está vivendo como um justo, você está vivendo como um pecador. Eu vim aqui para te trazer perdão. Eu vim aqui não para te condenar, mas vim aqui para te absolver do teu castigo que é certo. Então ele está ali levando, em primeiro lugar, perdão para aquele homem. Em segundo lugar, o que Jesus está levando para a casa de Zaqueu? Ele está levando transformação. Diga transformação. Está escrito no texto que eles estavam ali sentados na mesa, em volta da mesa. O texto nos diz que Zaqueu se levanta e diz: Senhor, eis que resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Olha aqui para mim, escute, preste atenção no que eu quero lhe dizer aqui. Eu quero lhe falar algo muito importante em relação a esse ponto aqui. Jesus não obrigou Zaqueu. O texto diz, Zaqueu diz: Senhor, eu resolvo, eu estou tomando a decisão, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais. Agora, escute algo que eu quero lhe falar aqui, que é muito importante para mim e para a sua vida aqui.
Se Jesus, escute, se Jesus entrou na sua casa, aqui dentro, na sua e na minha casa, e não produziu transformação, e o Zaqueu, mesmo tendo como significado o justo, mas continua, me perdoe a expressão, continua roubando, continua usando do jeitinho brasileiro, continua enganando, continua mentindo. Olhe bem se foi Jesus que entrou realmente. Porque a presença de Jesus, ela leva perdão, mas ela leva transformação também, gente. Amém? Olha aqui para mim, se Jesus entrou na casa do Elcio, aqui, se o Elcio roubava, Jesus vem para transformar o Elcio. Se o Elcio mentia, Jesus vai transformar o Elcio, mentiroso. Se praticava qualquer outra coisa que você possa imaginar, Jesus, ele veio para trazer essa transformação. Agora entenda aqui uma coisa, o Evangelho, escute, o Evangelho de Jesus Cristo não conserta ninguém. Era para você ficar assim em relação a essa minha afirmação. Vou falar de novo. O Evangelho de Jesus Cristo não veio para consertar ninguém. Ele veio para transformar. Porque olha aqui para mim, esse meu blazer pode rasgar. Aí alguém chega, eu tenho agulhinha, deixa eu consertar. Eu continuo com o mesmo. Jesus não veio para consertar algo danificado. Ele veio para transformar, queridos. Ele veio para nos dar uma nova vida. Amém, queridos? Você entende porque Jesus dá para dar uma arrumadinha aqui? Não. Porque senão vai ficar um feio arrumado. Eu estou falando do pecado, tá? O pecado nos deixa feio. Aí a gente chega, Jesus não precisa mudar muito não, dá só uma arrumadinha aqui, uma consertadinha aqui, sabe, uma limpada aqui que sujou aqui, pode deixar que daí para muito bem. Não dá, porque o Evangelho de Jesus veio para nos transformar. O que é o Evangelho, pastor? Romanos 1,16, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder que transforma, é o poder que regenera. É o poder que nos dá o privilégio de experimentarmos em Cristo um novo nascimento, queridos. Então, se Jesus entrou, algo tem que mudar. Amém, queridos? Se Jesus entrou na casa, algo tem que mudar. Algo tem que mudar. Você sabe o que significa o nome Elcio? Um dia um paulista chegou lá em Monte Alegre, pastor Epaminondas, meu pastor, ele apresentou, olha, Walter, tudo bem? Tá bom. Aí pegou na minha mão, aí disse, olha, queria te apresentar que esse é o obreiro, isso aqui é o Elson, obreiro. Ele olhou para mim, ele disse, Elson, El em hebraico e Son em inglês, Elson, filho de Deus. Mas olha aqui para mim, nem sempre o Elcio viveu como um filho de Deus, assim como nem sempre Zaqueu viveu como Zaqueu. Passei 19 anos da minha vida vivendo aquém daquilo que Deus planejou para eu ser. Não sei quantos anos Zaqueu viveu de sua vida aquém daquilo que Deus o planejou para ele ser. Mas quando Jesus o encontrou, ele não estava sendo o que ele foi projetado para ser. Terceira coisa que Jesus levou para a casa daquele homem, levou salvação. Levou perdão, levou transformação, levou salvação. Porque está escrito, Jesus, diante do que Zaqueu fala, diante de tudo que está acontecendo, ele diz, hoje houve salvação nesta casa.
Hoje houve salvação nesta casa. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha essa versão, eu achei muito top ela. Olha para mim. Estou batendo a porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, eu vou entrar e vou jantar com você. Amém? Esse Jesus é maravilhoso. Quem foi que se ofereceu? Foi o Elcio? Não, foi Jesus. Assim como Jesus se ofereceu para ir até a casa de Zaqueu, Jesus ele se oferece também para ir para a casa de qualquer um que necessite, que precise. Mas lembre-se, se for para Jesus ir e a casa continuar do mesmo jeito, deixa ele ficar onde está. Mas se for para Jesus ir para levar perdão, transformação, salvação, ele é a pessoa certa para ir.